Bom dia, gente. Chegando aqui para mais uma live do Papo de Fé. Ô, gente, que alegria estar aqui com vocês. Vamos chegando, vamos preparando o nosso coração, abrindo o nosso espírito para receber assim tudo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Bom dia, gente. Aleluia. Olha aí que Deus já está falando com a gente. Olha aí, ó. Pois eu estou aqui presente. Oh, Deus está cuidando de você, querido. Aleluia. Bom dia, meus amigos. Com esse bálsamo no nosso coração. Ó, que Deus já está falando. Ei, você não veio a essa live por acaso, hein? Aleluia, Deus. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Aleluia, gente. Vamos receber nesse louvor no nosso coração, preparando o ambiente. Aleluia, bom dia. Eu não deixo nada na metade, tudo vou completar. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, aleluia, Deus. Sossega, pois eu estou aqui presente. Isso, vamos compartilhando a live, gente. Chama alguém para estar aqui com a gente, recebendo de Deus nessa manhã. Aleluia, vamos começar a semana assim, ó. Sabendo que Deus está cuidando da gente. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Deus está cuidando de você, de cada detalhe da tua vida, da tua história. Creia nisso. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Recebe aí, Alan. Cuido dos detalhes, Cuido do seu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. cuido dos detalhes, Aleluia. cuido dos detalhes, Cuido do teu coração. pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Eu estou cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de cada detalhe da tua história, da tua vida. Deus está cuidando dos teus sonhos. Deus está cuidando de cada detalhe, cada detalhe. Mas você precisa crer. Você precisa confiar, você precisa descansar, você precisa parar de se precipitar. E, desculpa, gente, é sobre isso que eu queria falar com vocês no nosso devocional aqui. Antes da gente chamar a Júlia, gente, maravilhosa, essa grande mulher de Deus, para ministrar os nossos corações, eu queria falar um pouquinho sobre precipitação. Não sei vocês, né? Mas eu gostaria que você trouxesse a tua memória aí. Quantas vezes você já falou algo por impulso, já fez algo por impulso, algo sem pensar e depois se arrependeu? Quantas vezes a gente falou algo que não deveria por um impulso emocional, movidos por algo, movidos por circunstâncias? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Mas a minha pergunta é, valeu a pena? Você se arrependeu depois? Você viu que realmente não era necessário agir dessa forma? Você poderia ter feito diferente? Se você tivesse pensado um pouquinho, se você tivesse puxado o freio de mão por um instante, talvez você não tivesse colhido frutos tão amargos, tão precipitados da sua atitude. Já passou por isso? Diz aqui para mim. Levanta a mãozinha. Pois é, gente. Só que a minha pergunta agora é: até quando você vai continuar agindo dessa maneira? Até quando você vai continuar se dando mal? Até quando você vai deixar as suas emoções te dominarem? Até quando você vai deixar as circunstâncias te dominarem? Até quando você vai ter atitudes precipitadas? Porque, gente, é uma decisão.
É uma escolha. É fácil? Não. Mas a gente precisa olhar para a palavra de Deus e buscar na palavra tudo que a gente, condições, tudo que a gente precisa para que a gente aja de uma maneira diferente. Preste atenção nisso. Olha o que diz em Provérbios 19:2. Não é bom agir sem refletir. O que apressa os seus pés erra o caminho. Olha o que diz Provérbios 29:20. Maior esperança há para o insensato, para aquele que não conhece, do que para o precipitado. Para aquele que sabe, para aquele que conhece, não para refletir. Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A pessoa que age precipitadamente, gente, nunca colhe bons frutos. A Bíblia nos alerta isso o tempo inteiro, E a gente precisa tomar posse, sabe, do que o Senhor tem para a nossa vida. Deus não nos fez para sermos precipitados, mas para confiar, para andar debaixo de direção, para andar debaixo da nuvem dele, para andar debaixo, gente, de sinais. O Senhor conduz os nossos passos. Sabe o que é precipitação? Vem da palavra precipício. E precipício fala de abismo, fala de perdição, fala de ruína. É isso que você quer para sua vida? Tem gente que fala assim, ó, eu segui o meu coração. Deixa eu te dizer algo, você não deve seguir o seu coração porque ele é enganoso, tá lá em Jeremias 17:9. Você precisa seguir a palavra. É a palavra. Muitas vezes a gente vai precisar calar a voz das nossas emoções, dos nossos impulsos. Muitas vezes. Como? Pela palavra. Como é que a gente pode vencer a precipitação, gente? A Bíblia dá uma série de chaves pra gente. Eu vou falar algumas aqui bem rapidinho para vocês. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, descansa o teu coração. Babi, então você está falando para eu não fazer nada, para eu me acomodar? Eu estou falando para você agir segundo a palavra. Depositar toda a sua ansiedade no altar. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Isso está lá em Filipenses 4:6. A gente precisa lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Isso também está lá em 1 Pedro 5:7. A gente precisa orar antes de agir. Oração. Primeiro você ora, depois você age. Tem gente que tem umas ideias e fala, é agora, vou fazer. Calma. Pergunte para Deus se é dessa maneira. Pergunte para Deus se é assim que a gente deve fazer. Pastora Nadir, te amo, linda. Que saudade. Volta aqui pro Papo de Fé, pastora maravilhosa. Ei, gente, a gente precisa se policiar, se posicionar. A gente não pode agir, sabe uma coisa que eu sempre falo aqui, nunca haja por emoção, nunca haja assim, por emoção ou decida algo sob emoção, porque você vai errar o alvo, você vai perder o foco. Não faça dessa maneira, não queira resolver nada de cabeça quente. Pense antes de agir, reflita, ore, medite, se cale para saber de Deus como você deve falar, o que você deve falar, como você deve proceder. A gente deve buscar sabedoria na palavra e os bons conselhos através daquelas pessoas que têm uma experiência um pouquinho maior que a nossa com a palavra de Deus. Faça isso, não se precipite mais, para que você não perca o alvo, para que você não colha as consequências da frustração, da vulnerabilidade. E eu queria finalizar com mais um versículo aqui com vocês para a gente já chamar a Ju. Preste atenção nisso. Opa, deixa eu botar aqui. Pronto. O último versículo que eu queria ler com vocês, Provérbios 25:28, diz assim: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Uma cidade derrubada que não tem muros. Ei, preste atenção. Quando a gente não consegue se dominar, quando a gente age de forma precipitada, a gente é dessa forma, a gente não consegue conter o nosso espírito, a gente não consegue exercitar o nosso domínio próprio e a gente se torna vulnerável a muitas coisas, em especial a ataques inimigos.
Aí a gente fala, meu Deus, a minha vida tá tão difícil, nada tá dando certo. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma ajudinha para Deus, vou me precipitar um pouquinho. Ei, para com isso. Você tá como uma cidade derrubada que não tem muros. Chegou o tempo da gente levantar os muros da nossa vida novamente, da gente blindar essa cidade chamada eu e você. Chegou o tempo da gente levantar os muros e entender que a gente tem uma proteção ao nosso redor. E que não é qualquer pessoa, qualquer sentimento que vai sair invadindo a gente assim, não. Não é qualquer ataque maligno que vai tomar conta do nosso território, vai dominar toda a nossa vida, não. Existe um muro de fogo ao nosso redor. Existe uma muralha chamada Jesus, chamada palavra, que vai nos blindar e nos proteger das atitudes precipitadas, dos frutos amargos. Sabe, gente, quem se precipita colhe frutos antes da hora. Um fruto verde, um fruto que não está madurinho no tempo certo, ele não tem o mesmo sabor. Ele faz até mal. Então a gente precisa realmente buscar em Deus. Precisa buscar no Senhor a direção, a sabedoria que a gente precisa para não se precipitar. Para com esse papo, viu? Ah, eu sou assim mesmo. Ah, não. Para com isso. Essa tal de síndrome de Gabriela que dizem por aí não é para mim e para você. Nós andamos governados e dominados pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. É isso que conduz os nossos passos, é luz para os nossos pés, gente, é para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a palavra de Deus, e é isso que tem que conduzir a nossa caminhada, entende? E o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer que o tempo de precipitação na sua vida acabou. Acabou. Daqui para frente, quem vai conduzir os seus passos não são os seus impulsos, é a palavra. Se levante, se posicione, decida. Porque, gente, tem bênçãos que estão retidas, ataques que a gente tem vivido por falta de posicionamento. Mas você não. O Senhor te atraiu a essa live para que você despertasse nessa manhã e começasse algo novo de forma diferente. No nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar para chamar a Júlia. Ela vai estar aqui com a gente, entregando mais um banquete do céu para as nossas vidas. Então, olha, se você ainda não chamou alguém para estar aqui conosco, chame agora, no nome de Jesus, porque ainda dá tempo e você vai ser canal de bênção na vida de alguém. Amém, gente? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, nós queremos declarar, Senhor, seja bem-vindo na nossa live, seja bem-vindo, Espírito Santo, continua falando conosco, manifesta a tua glória, o teu poder sobre as nossas vidas. Oh Deus, no nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, nós rasgamos o nosso coração para aprender mais de Ti nessa manhã. Que não seja a Júlia falar conosco, mas que o Senhor fale conosco através da vida dela, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Visita cada família aqui representada, cada pessoa que está chegando nessa live. Visita agora, Senhor. Visita agora, Espírito Santo de Deus. Traz resposta, traz direção, traz cura, traz libertação, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus, revoga decretos de morte, Deus. Morte física, morte espiritual, Senhor, morte emocional. No nome de Jesus, entra com providência, Deus, com milagre, com renovo. No nome de Jesus, onde há dor, sofrimento, o Senhor derrame alegria agora, para honra e glória do Teu nome. Traga paz. Oh Senhor, no nome de Jesus, nós consagramos a Ti a nossa live. E declaramos que a nossa semana está nas Suas mãos. Toda ansiedade do nosso coração, nós lançamos agora no Teu altar. Nós Te entregamos, Senhor. E declaramos que no lugar de toda ansiedade, o Senhor vai derramar sobre nós bálsamo e paz. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu chamar a nossa convidada mais que especial, minha amiga linda de Vitória da Conquista, Júlia. Deixa eu chamar a Júlia, receber com muito carinho. Bom dia, minha amiga. Gente, a Júlia faz cada devocional que eu vou contar para vocês, viu? Do céu, mulher de Deus, uma mulher que jorra, que transborda a presença. Amiga, você é do céu, você é canal de Deus na minha vida.
te admiro, te amo, presente do Senhor para mim. E eu quero te dar toda a liberdade, amiga, para entregar tudo que o Senhor derramou no teu coração. Eu vou desativar o microfone para não dar interferência. E fica em casa. Obrigada pelo teu sim e por estar aqui, amiga, dividindo com a gente o que Deus tem confiado nas suas mãos. Te amo. Bom dia, Babi. Bom dia, mulheres de Deus, homens também. É um prazer estar aqui. Primeiro, eu queria glorificar o Senhor, porque o Senhor faz conexões. E Ele fez essa conexão, sim, e nos dá a oportunidade de falar do amor dEle, falar do que Deus tem feito em nossas vidas. E compartilhar é crescer, né, Babi? Nós crescemos quando nós sentamos a uma mesa como essa aqui e podemos compartilhar o que Deus tem falado comigo, com você. Primeiro, eu queria saudar ao povo de Vitória da Conquista, que está aqui, Babi. A minha família Sião, aquela que conseguiu em Deus restaurar minha vida, minhas pastoras, ao Ministério Carvalho de Justiça, que é algo que Deus instituiu na minha vida. Então, eu estou muito feliz, viu? A Jaque, obrigada, viu? Por tudo. Jaque é do céu, Sandrinha aí, ó. Do céu, Sandrinha! Olá. Sarinha tá aí também, que eu já vi. Louvado seja o nome do Senhor, que o nome de Jesus seja exaltado, viu? Eu declaro a paz de Deus sobre sua vida. Eu declaro a bênção de Deus sobre esse dia. Que o Espírito Santo de Deus te encha. Que a glória de Deus toque o teu coração. Que a palavra que o Senhor semeou na minha vida toque sua vida de uma maneira sobrenatural. Né? O Senhor preparou uma coisa linda para nós essa manhã. Eu queria compartilhar com vocês. Se você tiver com sua Bíblia aí, abre aí em Gênesis 2, de 15 a 18. E essa palavra mexe muito comigo, né? Eu vou contar por quê. E ela fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para ele cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhe uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o Senhor nos fala de um jardim, o Senhor nos implantou no jardim, né? E Ele colocou Adão ali e Eva e pediu para que eles cultivassem o jardim, mas que, acima de tudo, eles guardassem o jardim. Quando o Babi esteve aqui, a gente teve uma mesa posta e que eu compartilhei com ela aquilo que Deus tinha falado comigo a respeito desse jardim. Que em um dado momento, Adão esqueceu dessa palavra. Eu creio nisso. Guarde o seu jardim. E em algum momento ele deixou ela só. E talvez se Adão naquele momento tivesse cuidado melhor do jardim, tivesse cuidado dela, tivesse perto, tivesse ali junto dela, orientando, como o Senhor pediu, talvez não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, né? E o Senhor tem me falado muito sobre o jardim. O jardim é algo que o Senhor colocou às nossas vidas. Existem 3 jardins na nossa vida: um do coração, o da mente e o da nossa família, né? E eu tive uma experiência linda esses dias com o Senhor, há poucos dias atrás, sobre o jardim, né? Eu não tenho habilidade com o jardim, não gosto de cuidar de jardim, não tenho essa facilidade. Quem cuida normalmente é meu esposo, Rodrigo. Ele gosta de plantar, gosta de mexer na terra. E eu passeando, né? E quando eu cheguei, o Senhor me disse assim: olhe para o teu jardim. E eu olhei para aquele jardim, porque naqueles dias o Rodrigo estava muito atarefado. E ele sempre cuida, molha, mas naquele dia eu olhei para o jardim, eu vi que o jardim estava descuidado, né? E ali eu olhei, eu falei: meu Deus. E o Senhor disse: cuida do jardim. E eu falei: Senhor, como é que eu vou mexer nesse jardim? Porque para eu mexer no jardim eu vou sujar minhas mãos. Para mexer nesse jardim eu vou perder um tempinho. E eu não sei mexer, Senhor. Ele disse: mas mexe no teu jardim. E ali o Espírito Santo de Deus foi ministrando ao meu coração. Quando eu comecei a mexer no meu jardim,
O Espírito Santo me mostrou algo muito profundo, Babi, e todas que estão aqui. Quando a gente muitas vezes não olha para o nosso jardim, não tem um cuidado excelente com o nosso jardim, algumas coisas vão surgindo dentro do jardim, que não são as coisas que Deus tem para nós, né? E uma das coisas que eu vi eram plantas, umas plantinhas tão bonitinhas, eu falei, tão delicadas, né? Se você olhando, falava assim, meu Deus, que coisinha linda, que coisa. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar? Aí quando eu fui começar, Babi, mexer nas plantas, o que eu notei é que aquelas plantas, elas tinham se espalhado no jardim. E elas estavam impedindo daquilo que foi realmente plantado no jardim florescer. Daquilo que era bom para o jardim. O propósito para o qual o jardim foi criado. Florescer, né? E aí eu falei, meu Deus... E eu comecei a pegar naquelas plantas e comecei a tirar algumas coisas. E uma das coisas que eu percebi é que algumas eram fáceis de tirar, mas outras elas tinham se enramado de uma forma que elas tinham se encaixado nas plantas boas, nas sementes boas, e que muitas vezes quando eu arrancava elas, eu tirava as boas. E eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. E tanto lixo, Babi. A gente olhava de fora, a gente imaginava que tinha pouca coisa, mas tinha tanta coisa ali dentro em poucos dias. Eu falei, Senhor, essa é a mensagem que a gente tem que carregar, Babi. E quando eu falo de Adão, é porque naquele dado momento ali, no jardim foi semeado algo que não era de Deus, né? Deus nos criou para um relacionamento, primeiro, com Ele, segundo, com as pessoas que estão ao nosso redor, e terceiro, com as coisas que estão ao nosso redor. E é sobre isso que eu queria falar. Muitas vezes nós temos deixado Deus de lado, nós temos colocado o Senhor de canto, e esquecido da palavra que Deus fala, que nós precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias. Quando você falou aí, Babi, de saber escolher, ter paciência. Deus me disse, paciência é uma ciência. Ter paz, ter sabedoria. Mas essa paz e essa sabedoria só vem do Senhor. Não vem de mais ninguém. Esse conhecimento, esse discernimento, de saber agir, agir no momento certo, falar o que é certo. Nós somos humanos. Nós erramos todos os dias. Nós somos falhos demais. E mesmo que a gente esteja atento às coisas, as coisas ainda entram no nosso jardim, né? Principalmente no jardim da nossa mente. E muitas coisas têm sido semeadas, né? E o que o Senhor me falou das ervas daninhas, das ervas que parecem inofensivas no nosso jardim, são ervas que entram sem você perceber. E aos poucos elas vão tomando o lugar das coisas de Deus nas nossas vidas, né? E uma das ervas daninhas dessa geração, primeiro, são as amizades e as vozes, né? Existem vozes que você ouve todos os dias. Você pode estar num lugar, você pode estar em casa, mas você pode estar no seu ambiente de trabalho aí. E quantas vozes você tem ouvido? Quantas vozes te dizem o que fazer, como fazer, para que fazer? E muitas vezes você deixa de ouvir a voz daquele que pode te orientar, aquele que vai te dar direção, aquele que vai te dar conhecimento para agir com pessoas, com seu esposo, com a sua casa, com a sua família. Vozes que te paralisam, vozes que deixam você parada no tempo, né? E essas ervas daninhas entram no nosso coração também, né? Entra no coração, Babi. Tem pessoas que estão com o coração cheio de palavras que foram lançadas ou ministradas. Palavras que nos paralisam e nos matam. Tem muita gente viva que está morta. Muita gente que está aqui, talvez, precisando de um conselho de Deus. Neste momento, de uma aproximação com o Senhor. Né? Pessoas que estão longe de Deus. E eu achei interessante isso aí, porque amizades nos levam para longe de Deus. Amizades que entram no nosso jardim. E essas amizades vão tomando conta.
e vão influenciando as nossas vidas ao ponto da gente começar a fazer as coisas que eles querem e não as coisas que o Senhor tem para nós, né? Eu te digo isso por experiência própria, porque nossa casa, Babi, passou por muita luta, né? Eu passei por muita luta com o Rode na minha vida. E através de muitas lutas, principalmente pelas nossas escolhas, né? Nós chegamos num tempo em que no nosso jardim chegaram as crianças. E quando chegou as crianças, eu sempre fui criada num lar cristão. Mas entre você ser criado num lar cristão e você ter uma experiência com Deus é totalmente diferente. É totalmente diferente você entender quem é Deus, você conhecer Deus de perto, você viver o que Deus tem para você, né? E quando eu me casei com o Rode, a gente servia ao Senhor, andava nos caminhos do Senhor, mas quando os nossos filhos nasceram, aí começaram as prioridades. Vamos cuidar dos meninos, vamos para a igreja quando der, porque as crianças não ficam quietas. E nisso nós fomos nos afastando das coisas de Deus. E esse afastar de Deus, assim como Adão se afastou do Senhor naquele dia, ele vai deixando com que nós ficamos vulneráveis àquilo que Satanás tem para nós. E as coisas do mundo, as preocupações, o trabalho, acabaram destruindo o nosso jardim. E o nosso jardim foi atacado por ervas daninhas, a ponto do nosso casamento chegar praticamente ao fim. Nós chegamos num momento que nós tivemos que tomar uma decisão em Deus, porque nós chegamos no fim de tudo. Nós passamos por batalha espiritual na área do casamento, na área financeira, na área espiritual. Então, assim, Babi, nosso jardim precisa ser cuidado pelo Senhor. A sua casa, a sua família, os seus filhos precisam ser guardados pelo Senhor. E se nós não tomarmos uma decisão na geração que nós estamos vivendo, nós vamos deixar a nossa família vulnerável àquilo que Satanás tem implantado no mundo, né? E eu separei alguns textos aqui que falam que as áreas das nossas vidas precisam ser cuidadas todos os dias, né? E esse cuidado precisa ser diário, né? É um lugar secreto. Eu estou aqui no meu lugar secreto. Eu estou aqui no meu lugar com Deus, um lugar que eu separei para o Senhor. Um lugar que muitas vezes outros não entendam, acham que a gente é fanático, que a gente está criando um lugar para Deus. E nós precisamos criar um lugar para o Senhor, sim. Porque é nesse lugar que eu vou deixar de ouvir as vozes que estão lá fora para ouvir a voz do meu comandante, do meu líder, daquele que comanda a minha vida hoje, né? E eu falei uma coisa interessante aqui, que a primeira coisa que nós precisamos ter para conhecer mais o Senhor de perto e proteger o nosso jardim é a atitude. Quando eu parei ali tudo para cuidar do jardim, eu tive uma atitude. Talvez você precise de uma atitude hoje com o Senhor. Você precisa tomar uma atitude de voltar ao lugar que Deus preparou para você. É um lugar de honra, é um lugar de paz, é um lugar de alegria. Ter Jesus não é ter ausência de problemas, mas um lugar em Deus onde você sabe que mesmo com as situações difíceis, existe um Deus, o meu Deus, o seu Deus, que cuida, que protege, é aquele que vai na tua frente, é aquele que luta as tuas lutas, é aquele que trava as batalhas com o inimigo. Tem batalhas que você não precisa lutar, porque em oração o Senhor já entra com provisão. Essa é a diferença. Né? Quando eu me ajoelhei ali, tive aquela atitude, foi reconhecer em Deus que eu sou imperfeito, mas que o Senhor é aquele que cuida todos os dias de nós. Louvado seja o Senhor, né? E existem coisas que o jardim precisa, e Deus me falou sobre isso, e eu queria compartilhar. Um jardim precisa de água. Quando eu limpei tudo, quando eu tirei tudo, o Senhor disse, agora você molha o jardim. E ali eu fui molhar o jardim, e o Senhor disse, eu sou a água da vida. E a palavra de Deus diz que águas que vêm de Deus são águas que limpam. Águas que vêm do trono, águas que brotam debaixo do trono. São águas que saram, águas que curam, águas que transformam, águas que libertam.
Água, Senhor, que vem trazer vida, que vem gerar vida, que vem gerar coisas novas que você precisa. Águas que vão regar a semente, águas que vão regar suas raízes, águas que vão estabelecer algo de Deus na sua vida, níveis mais altos, né? Níveis em Deus, lugares altos, né? E aqui, para o novo de Deus vir, que as coisas velhas precisam sair. Foi isso que sempre Babi fala aqui, para o novo vir, as coisas velhas precisavam sair. As coisas velhas precisavam ser tiradas. E é todo dia, gente, é todo dia. São lutas que nós enfrentamos. Eu enfrento lutas demais, você enfrenta. Mas você precisa entender que as águas de Deus vão fluir na sua direção, né? E depois de ter regado o jardim todos os dias, né, que você precisa cuidar, há esperança, né? Que tem aquele texto bíblico que fala: se envelhecer a raiz e o seu tronco morrer, há um cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Oh, glória! Eu falei com Deus, Deus, que cheiro de água é esse? Porque você pega na água, você vê a água, você não vê cheiro, mas existe um cheiro. A água que vem de Deus tem cheiro, minha irmã. A água que vem de Deus tem cheiro de céu, tem cheiro de milagre, tem cheiro de promessa, tem cheiro de renovo, tem cheiro de graça, tem cheiro de unção, né? São águas que trazem vida, renovo. Não apague a esperança no teu coração. Existem águas profundas de Deus para você, águas que vão nutrir a tua raiz, águas que vão suprir a sua necessidade, assim como aquela mulher samaritana. Ela disse: Senhor, que água é essa? Ele disse: a água da vida. É a água que não te deixa sentir mais sede, né? Então, você pode crer que existem águas profundas de Deus hoje sendo liberadas na tua direção. Que essas águas invadam a sua casa, que essas águas invadam a tua mente, que essas águas invadam o teu coração e possam suprir em tudo a tua vida, né? E eu queria te dizer que existe esperança. Existe esperança. Se alguma vez alguma palavra entrou no teu coração dizendo que não há esperança, existe esperança para você. Libere semente de perdão. Libere semente de perdão, minha irmã, porque quando você libera perdão, você está liberando você mesma de carregar algo velho para receber o novo que vem do trono de Deus, né? E tem também outro alimento que nós precisamos, que as plantas precisam, que você precisa, que é a luz. E a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus nos orienta, eu coloquei aqui. Ela sustenta as nossas vidas. Ela nos traz visão. Quando você está na escuridão, você não consegue ver aquilo que Deus tem para você. Mas quando a luz de Deus, a luz da palavra de Deus, a palavra de Deus é viva. A Bíblia tem todas as mensagens que você precisa. A Bíblia tem a orientação que você precisa. Ali é um caderno de Deus para você, te dando direção em todas as áreas de sua vida. Se você for na Bíblia, você vai achar tudo que você precisa. Tudo que está acontecendo no mundo. Tudo que vai acontecer. Tudo está na Bíblia. Você pode procurar. Deus já tinha escrito tudo. Está tudo escrito a respeito da sua vida. Tem promessas de Deus ali, tem sabedoria, tem direção. A palavra de Deus, ela é viva, ela é vida, ela gera vida. Ela gera instrução para você, para os seus filhos, para a sua casa. Se alimente dessa palavra, coma dessa palavra, se possível, todos os dias. Porque a palavra de Deus nos diz que em breve essa palavra não será acessível. Mas ela precisará estar no teu coração. Né? E a palavra traz luz para nós. Toda planta, ela precisa de luz. A luz é alimento. Nós precisamos desse alimento. Essa live aqui é um alimento para você e para tantos outros aí, talvez estejam mortos espiritualmente. Né? Que o Senhor Jesus faça nessa manhã. Eu falei: Deus, faz gerar vida.
Senhor, eu não sei a necessidade. A palavra de Deus nos diz que Ele sonda. Ele sonda e conhece os nossos corações. Sondar é ir no mais íntimo do nosso ser. O Senhor preparou essa mensagem hoje não só para mim, para a Babi, para quem está aqui, mas preparou para você que está aí do outro lado. Você que precisa ouvir que Jesus é a palavra. Jesus é a vida, o Verbo. O Verbo se fez carne. Jesus se fez carne para vir aqui habitar, né, no teu coração, no meu coração, para gerar vida. E o outro alimento que a planta precisa, né, aqui, do cuidado de Deus. Eu falo que muitas vezes, Babi, nós precisamos ser cuidadas pelo Senhor, né? Nós precisamos ser regadas pelo Senhor, mas muitas vezes nós precisamos do colo de Deus. Talvez você esteja aqui hoje precisando sentar no colo do teu Abba, do nosso Pai, do nosso amigo. Quantas vezes na minha vida, nas minhas lutas, né, quando eu passei por uma tribulação tão forte no meu casamento, quantas vezes nem um colo de meu pai, de minha mãe, de ninguém resolvia. Mas o Senhor me aproximou dele, né? E eu estava perguntando ao Senhor, muitas vezes nós estamos tão distantes de Deus que nós achamos que mais nunca a gente consegue se aproximar do Senhor. E o que o Senhor me disse é que quando Adão estava tão longe dele ali, o Senhor chegou para Adão e disse o quê, Babi? Adão, onde estás? E hoje o Senhor pergunta para você que está aí do outro lado, onde você está? Talvez você esteja tão longe de Deus que você não consiga nem enxergar aquilo que Deus tem para você. Talvez você esteja perto de Deus, mas não tão perto, faltando uma palavra, faltando um amor pela presença, por buscar essa presença de Deus que é constante, é acessível, todos os dias, todas as horas. Basta você fechar os teus olhos e chamar pelo nome dele, que o Senhor vem ao teu encontro, te põe no colo e te coloca como filha, como filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é amado do Senhor. A bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre sua casa. Se alguém algum dia declarou que a sua casa não é de Deus, é mentira do diabo. A tua casa é do Senhor. Eu profetizo que milagres acontecerão, que o sobrenatural de Deus virá sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o Espírito Santo de Deus hoje ainda vai restaurar algo muito grande na sua vida. Que a unção de Deus vai invadir, que a glória de Deus vai invadir. Que os muros do Senhor, como o Babi disse nesse instante, vão cercar o seu jardim e ninguém vai tocar no teu jardim, porque o teu jardim tem dono, o teu jardim tem um rei que governa, um rei que administra, um rei que toma a direção. Uma casa sem rei é uma casa que qualquer um governa. Eu tenho aprendido muito isso. Se o rei não tomar conta da sua casa, se o rei não estiver na direção da sua casa, qualquer um governa. Qualquer vento que passar vai derrubar a tua casa. Qualquer vento, se você não estiver firmado na rocha, se você não estiver firmado em Jesus, se você não tiver um solo fértil para o Senhor trabalhar, né? Finque as suas raízes em Deus. E eu estava ontem, eu falei assim, Deus, que coisa linda, Deus, é saber que o Senhor está conosco no nosso jardim, né? Cuide do seu jardim, né? Eu me lembro da passagem de Maria, quando elas foram ao sepulcro e chegaram no sepulcro ali, Babi, e elas acharam que estava tudo acabado, né? Chegaram com a essência ali para o Senhor, ofereceram a essência para Deus. E elas encontram quem do lado de fora? Um jardineiro. O mesmo jardineiro que está aqui hoje com a gente. O jardineiro que cuida de nós. E o jardineiro disse, Maria! Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Ressuscitou a vida, ressuscitou a esperança, ressuscitou a alegria. Jesus não morreu, ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo, mulher. Maria, ele chamou ela pelo nome, porque nós temos uma identidade em Deus e essa identidade ninguém toma. Você é conhecida pelo nome, você é conhecido pelo nome. O Senhor te chama todos os dias. Filho, chama a tua atenção. Filha, estou aqui, filha. Vem para cá, vem para perto.
né? Os discípulos no caminho de Emaús também, eles estavam tão tristes, tão amargurados, tão abatidos, que eles não reconheceram a presença do Mestre junto deles. E muitas vezes você está tão abatido com as situações, com as circunstâncias. Talvez você perdeu totalmente a visão daquilo que Deus tem para você. Jesus morreu, acabou. Aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam pensando, acabou, nós estamos sós. E Jesus estava ali, a presença de Deus estava com eles. Jesus estava com eles. E eles não reconheceram que Jesus estava ali. Mas Jesus habita dentro de você. Ele morreu por um propósito. O propósito de Jesus era habitar em você. Ele sendo homem, ele era único. Mas ele morrendo em teu lugar, em meu lugar, numa cruz. O amor dele se multiplicou. A presença dele habita em cada coração. Basta você clamar hoje. Basta você chamar. Basta você clamar. E o Senhor Jesus vem em tua direção. Então, Babi, eu queria deixar essa palavra aqui hoje. Cuide do seu jardim. Um dia eu descuidei do meu jardim. O jardim da mente também. Cuide do seu jardim, minha irmã, meu irmão. O inimigo, ele tem assolado a mente das pessoas ultimamente. São doenças, depressão, né? Um cansaço, uma estafa. São muitas tarefas, é uma ansiedade, igual você falou, Babi. Gente, nós estamos sendo assolados pelo tempo, a correria do tempo. E a gente não tem tempo, e a gente não consegue fazer tudo. Minha irmã, coloque Deus acima de tudo, meu irmão. Tira toda a ansiedade do teu coração, da tua mente. Pensamentos contrários. Jesus, Deus tem os melhores pensamentos ao nosso respeito. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Por isso eu declaro a paz de Deus sobre a sua vida nesse dia. Se você está passando por lutas nessa área da mente, em nome de Jesus, eu declaro a cura de Deus sobre a sua vida. Senhor, toca com cura nas mentes, Senhor. Restaura as emoções. Mulheres atingidas, afligidas, corações atingidos. O jardim do coração é um jardim que você não pode guardar ervas daninhas. É um jardim que você precisa cuidar também, mulher de Deus, todos os dias, para que o sentimentalismo, o vitimismo não tome conta do seu jardim do coração. O seu coração precisa estar firmado no Senhor. No teu coração precisa existir uma adoração contínua. Adore ao Senhor, está sofrendo, louve, adore ao Senhor. Porque a adoração cura, o louvor cura. O louvor é uma arma de guerra. Davi, ele era um guerreiro de Deus, porque ele adorava ao Senhor. As guerras são vencidas dessa forma, né? E esses dias eu ouvi na live, acho que foi aqui, onde o Senhor alguém disse que Davi venceu o gigante e ele de cair para trás, que seria o propósito, né? Ele tomar uma pedrada, você cai para trás. Davi caiu para frente. Ou o gigante, quer dizer, desculpa. Porque o gigante caiu para frente, eu creio que Deus estava atrás ali, ó. Empurrou aquele gigante, derrubou o gigante. Davi foi um instrumento do Senhor. Mas a vitória ali foi de Deus. Ele disse, quem é que desafia o Deus dos exércitos? Então nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que cuida do nosso jardim. Um Deus que protege o jardim. E por último eu queria dizer, Babi, proteja o jardim da sua família. A sua família é o seu maior bem. É o bem mais precioso que você tem. O que nós temos visto são crianças que já nascem praticamente com um e-mail, com acesso ao Instagram. Gente, criança é criança. A imaturidade deles é preservada pelo Senhor. Não entregue seus filhos na mão de uma orientação, de um tablet ou de um notebook. Não deixe que seus filhos sejam acessados, né? Tem filhos sendo acessados dia e noite. Se você for ver o acesso dos seus filhos a uma rede social, muitas e muitas vezes é muito maior do que o acesso aos pais. Vocês, pais, nós, pais,
somos responsáveis por aquilo que os nossos filhos acessam, né? Os nossos filhos precisam receber de nós orientações que o inimigo tem semeado através das redes sociais. A rede social aqui, igual nós estamos, é fruto de bênção, mas se ela for acessada de forma errada, é fruto de maldição. Crianças viciadas na internet, jovens que não dormem por causa de internet. Gente, isso é diabólico. O inimigo tem destruído uma geração por conta disso. E você é instrumento de Deus para mudar essa história. Acesse seus filhos, converse com seus filhos, converse com seu esposo, sirva seu esposo. Servir o esposo não é escravidão. Servir ao esposo é uma bênção de Deus, porque quando você serve seu esposo, você serve o sacerdote da sua casa. Não tome o lugar do seu esposo. Cuide do seu esposo. Abençoe a sua casa. Quando nós nos posicionamos como mulheres de Deus dentro de casa, como nós aprendemos a servir, nós somos servidas. Eu tenho aprendido isso, viu, Babi? Que a mesa é lugar de cura, sentar com seus filhos, orar, é almoçar junto, né? Eu passei muito tempo sem almoçar com os meus filhos. E meus filhos sempre falavam, mãe, você tá todo tempo na loja, trabalhando, você não senta com a gente para almoçar, mãe. Nós precisamos, sim, gente, estar junto dos nossos filhos, cuidar do nosso jardim, da nossa casa. Cuide para aquilo que está entrando na tua casa. Cuide com as amizades que estão entrando na tua casa. Cuide com as mensagens que estão entrando na sua casa. Cuide com os louvores. Vou agora para os louvores, que é a minha área, né, Babi? Os louvores que têm entrado na sua casa. Aqui em casa, eu já falei para meus filhos, não é permitido música que não seja de Deus. Não entra. Porque aqui é um lugar de adoração. Nós construímos um altar para o Senhor. Ou você constrói um altar para o Senhor, ou você constrói um altar para o inimigo. Não existe dois altares. Deus não permite. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você escolhe o Senhor, adorar o Senhor todos os dias. Coloque uma adoração dentro da sua casa. Levante um altar ao Senhor. E todos os dias o Senhor estará presente na sua vida. Eu agradeço a vocês. Que bom que vocês estão aqui. Que o Espírito Santo de Deus enche o coração de vocês. Obrigada mais uma vez, Babi, por esse momento, viu? Deus abençoe. Oh, minha amiga, que palavra. Enquanto você estava falando aí, eu estava aqui anotando tudo, porque eu não gosto de perder nenhuma gotinha do que Deus está derramando nas nossas lives. Tem sido transformador, tem sido poderoso. E sabe, amiga, esse texto que você trouxe, ele mexe muito comigo, porque ele me ensina todos os dias. Eu acho lindo quando diz aqui, só trazendo na verdade, uma cerejinha para o nosso papo de fé aqui, que já está mais do que ministrado, né? Mas no versículo 16 de Gênesis 2 diz assim: e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí o 17, como você já leu pra gente, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aqui. Eu acho tão interessante e tão lamentável assim, o poder da distorção do inimigo na nossa vida. Quando a gente dá ouvido... Quando você falou das ervas daninhas e trouxe como primeiro exemplo as amizades erradas e as vozes contrárias, o Senhor me fez pensar sobre isso. Me fez lembrar sobre isso, na verdade, porque o diabo ele vem como uma voz contrária na nossa mente e ele distorce tudo. Deus deu tudo. Deus deu 99,9% na mão de Adão e Eva e falou: deleitem-se, desfrutem, tudo isso aqui é de vocês. Mas esse 0,1, só esse aqui eu não permito. E aí, Adão e Eva dão ouvidos ao inimigo, às vozes contrárias, e aí a distorção começa. E aí eles começam a colocar tudo a perder, porque o foco deles está naquilo que eles não têm. E não naquilo que eles têm. A gente precisa agradecer mais pelo que a gente tem, reclamar menos pelo que a gente não tem. Porque o não de Deus é cuidado.
O não de Deus é amor. Deus tem 3 respostas para a nossa vida. Sim, não e espera. Todas vêm dele. E o não de Deus, muitas vezes diante do nosso jardim, quando Deus fala, aqui não. A gente fica olhando só para o não, não, e a gente se entristece. A gente se frustra. A gente coloca tudo a perder. A gente perde o foco. A gente desanima. A gente desiste da família, a gente desiste de Deus, a gente desiste de tudo que Ele oferece para a gente desiste de toda uma floresta por causa de uma árvore, que é o cuidado de Deus com a gente. Amiga, que palavra pontual e verdadeira. Que a gente não deixe que as ervas daninhas se tornem maiores do que o jardim de Deus. Que a gente não deixe que esses detalhes criem raízes e se tornem a nossa verdade. Porque por um instante, aquela única árvore se tornou a única coisa que Adão e Eva enxergavam. Mas a gente não. O Senhor nos trouxe a essa live. Eu me emociono de falar. Para que todas as escamas dos nossos olhos sejam removidas. Para que em meio às adversidades a gente enxergue o jardim e não as ervas daninhas. Para que em meio às adversidades a gente possa glorificar, louvar, agradecer e silenciar essas vozes contrárias. Porque há muito mais para agradecer do que para lamentar, do que para reclamar. Ei, não deseja aquilo que Deus não te deu. Não deseja aquilo que não é para você. As ervas daninhas não fazem parte do jardim de Deus. Não fazem. Tira o foco delas. Para que você não morra. Para que você não pereça. Para que você não se desconecte. Para que você não se afaste. Para que a verdadeira beleza do seu jardim não se perca. Porque a Ju falou uma coisa aqui muito interessante, gente. As plantinhas que ela olhou de fora no primeiro momento eram lindas. Eram delicadas, eram atraentes. Por que tirá-las dali, né, amiga? Tava tão bonitinho, delicadinho. Não se engane. Não se engane. Não se deixe seduzir pelo engano. Ei, o foco é no jardim. O foco é no jardim. Ô, amiga, eu vou pedir para você orar com a gente. Eu não sei se você vai louvar, se você vai orar, mas eu quero te dar liberdade para finalizar essa live. Que Deus te deu assim essa palavra com tanta graça, com tanto amor. Eu creio que pessoas despertaram hoje através do amor de Deus. O Senhor alcançou vidas através do amor dele. Amiga, você falou de 3 jardins. Confirma comigo aí. Oração, mente e família. Tudo que a gente pensa gera um sentimento que provoca uma atitude. A nossa mente é o maior campo de batalha da nossa vida. É na nossa mente. Se você não guardar esse jardim, não tem como. Não tem como. É por isso que a primeira coisa que Deus faz na tua vida é renovar a tua mente. Para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade dele. Ô, amiga, ora por nós, porque tá tanta graça de Deus nessa live que se deixar a gente não sai mais daqui. Tá bom demais, tá um jardim secreto. Oh, glória a Literalmente, Deus. regado e cuidado pelo Senhor. Aleluia. Eu lembrei daquela canção que diz assim: temer porque se eu estou guardado porque nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti.
Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa nessa live, Espírito Santo. Assim como o Senhor ministrou no meu coração que precisamos cuidar do nosso jardim. Mas o Senhor também falou que nós precisamos deixar ser cuidados pelo Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós como um bálsamo, Pai. Vem trazendo sobre nós essa manhã cura, Deus, restauração, libertação, salvação, Pai. Aqueles que estão prostrados, Senhor, sejam erguidos pelo Teu poder. Aqueles que estão tristes, Senhor, sejam alcançados pela alegria da Tua salvação. Deus, aqueles, Senhor, que estão nesse momento precisando de um milagre, Senhor. Tu és o Deus provedor. Tu és o Jeová Rafá. Tu és o Deus que cura, Deus. Tu és o Deus que restaura, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos por cada vida aqui, Espírito Santo. Vem sobre eles, Senhor, invada as casas, invada os corações. Pai, invada as mentes, Senhor, trazendo um bálsamo nessa manhã. Deus, traz uma paz, uma alegria, uma presença, Senhor. Que eles sejam tocados por essa glória do Senhor. Que eles sejam fortalecidos com as suas raízes, Pai, em Ti. Espírito Santo de Deus, traz a água da vida. Água que sara, água que cura. Água, Senhor, que limpa, Senhor, todas as situações frustrantes. Deus, tira deles todo medo, toda dor, toda maldade, Senhor. Que o inimigo não tenha vez nem voz. Que o inimigo seja derrotado agora em nome de Jesus na vida de cada um. Que eles possam experimentar os lugares celestiais em Ti. Que eles possam experimentar a Tua paz, Senhor, a Tua presença. Pai, que nunca falte na casa deles muro de proteção. Protege os corações dos Teus filhos, Pai. Protege de todo ataque maligno, Pai. E tudo aquilo que feriu, que roubou a alegria, seja devolvido uma restituição nessa manhã, em dobro, Senhor. Dupla honra, Senhor, para aqueles que foram desonrados. Pai, milagres para aqueles que precisam, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela Tua presença em nós. Restaura em nós o primeiro amor todos os dias. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te adoramos, Jesus. Te bendizemos por esse banquete, por esse manancial, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Um beijo, amiga. Amém. Gente, que live foi essa, Jesus? Que coisa mais linda, minha amiga. Obrigada, obrigada por tudo. Obrigada por ser quem você é, pela tua essência. Obrigada pelo preço que você tem pago. Obrigada por ser essa inspiração. Obrigada por ser essa coluna no seu lar, que nos faz também termos inspiração para sermos coluna no nosso lar. Por ser essa levita, essa adoradora, que transborda, que carrega a arca de Deus por onde você vai. Que o Senhor continue te honrando, te abençoando, realizando cada desejo do teu coração da maneira mais linda, do teu esposo, dos teus filhos, no nome de Jesus. Por onde você passar, minha amiga, ser tu uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Que o teu jardim gere frutos. Muitos frutos que alimentem multidões, multidões. Oh, amiga linda, te amo. Manda um beijo meu para Sião. Manda um beijo meu para a pastora Régia, para o apóstolo, para a pastora Karine, para a pastora Patrícia, pastora Nide. Oh, meu Deus, tantas pastoras lindas naquele lugar. Manda um beijo meu para todas elas. Sandrinha, Sarinha estão aí. Arli está aí, que eu já vi. Oh, meu Deus, eu vi a Esther, minha amiga linda daí de Vitória também, da Conquista, que está na live com a gente. Oh, gente, tanta gente maravilhosa. Que saudade, eu tô com muita saudade, gente. Eu volto. Ai, que coisa linda. Manda um beijo, gente, para aquela irmã maravilhosa que fez o meu quadro. Ai, gente. Ângela. Irmã Ângela, linda, a família dela, tão maravilhosa. Gente, eu fui assim, o meu jardim foi regado nesse lugar. Foi regado pelo amor de Deus, pelo amor de vocês. E marcou a minha vida, amiga. Eu falo isso sempre aqui, marcou a minha vida. E eu carrego vocês assim, no meu coração, na minha mente. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu falo de vocês. Um povo que fez a diferença.
uma nação cujo nome é profético. Vitória da Conquista. Oh, Jesus, tem nome e sobrenome. Olha que coisa mais linda. Oh, Jesus, que bênção, amiga. Obrigada. Obrigada de todo o meu coração. E em breve todas vocês vão estar aqui no Papo de Fé. Todas. Vocês jorram. E eu não vou perder essa oportunidade. É nunca. Beijo, amiga. Obrigada. Começar a semana da gente assim é especial demais. Você tem um jardim. Aliás, segundo a Julie, nós temos 3 jardins. E a gente precisa cuidar muito deles. Muito. Oração, vida com Deus, secreto, intimidade. A sua mente e a sua família. Cuide deles. No nome de Jesus. Um beijo enorme. Fique com Deus e não esqueçam que quinta-feira tem mais Papo de Fé e eu estou esperando vocês. Compartilhem essa live com alguém, semeie na vida de alguém, seja bênção na vida de alguém. Libere a palavra que foi trazida direto do trono de Deus para as nossas vidas aqui no Papo de Fé sobre a vida de alguém. Marque alguém nessa live. Eu vou deixar a live salva. O pessoal estava perguntando. Vou deixar a live salva. E aí escreve nos comentários alguma coisa que marcou a tua vida. Alguma palavra. Algum momento dessa live que gerou vida no teu coração, na tua vida. Deixa isso ali, porque quando a pessoa abre o nosso post, a nossa live, ela vê às vezes a sua frase. E ela diz, eu quero isso para mim. Seja testemunho vivo do que Deus tem feito. Amém, gente? Vamos semear o bem, porque de vozes contrárias, de más notícias, esse mundo já está cheio. Que nós possamos ser aquelas que anunciam as boas novas em todo tempo. No nome de Jesus. Beijo e até quinta com mais Papo de Fé, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.